Boa noite. A proposta de emenda à Constituição, de autoria do presidente do Senado, que muda o rito das medidas provisórias, foi lida hoje em plenário. A matéria recebeu o apoio dos senadores, que têm reclamado da falta de tempo para analisar os textos que chegam da Câmara dos Deputados. A proposta divide o prazo de tramitação das MPs igualmente entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, 55 dias para cada uma. Caso a matéria receba emendas no Senado, os deputados ainda terão outros 10 dias para votá-las. O objetivo da PEC é justamente resolver o problema das medidas provisórias no que se refere a prazo, a fim de que o Senado tenha condições de examiná-las, uma vez que o que ocorre é que elas estão vindo para o Senado no último dia, com o prazo esgotado, o que merece dos senhores senadores uma crítica e impossibilidade, pela impossibilidade de examinar de que se trata a matéria. Nós não estamos cumprindo o que o dispositivo constitucional determina, que é para o Senado também analisar a medida provisória, emendar a medida provisória, alterar o contexto da medida provisória, enfim, votar a medida provisória. O que o Senado está fazendo hoje só é cumprir um ritual de passagem. Passa por aqui e a gente homologa. Tchau, ok, o que a Câmara fez está correto. A medida provisória vale por 120 dias. Então, algumas vezes a Câmara leva 110, 115 dias discutindo a medida provisória e ela chega aqui no Senado nos últimos dias, ou no último dia. Nós tivemos casos de medida provisória que chegou aqui no Senado pela manhã e teve que ser votada à tarde porque ela perdia a eficácia. Outra mudança proposta pelo senador José Sarney é o fim das comissões mistas destinadas à análise das medidas provisórias. Na prática, essas comissões formadas por senadores e deputados não têm funcionado por falta de quórum. Com a nova PEC, as medidas provisórias seriam analisadas em comissões separadas. É obrigatório que 513 deputados e 81 senadores discutam, deem opinião, seja ela qual for, e assim a gente consiga aperfeiçoar as leis no nosso país. Desde 2006, tramita na Câmara uma PEC sobre o mesmo tema. De autoria do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, o texto também já pretendia garantir mais espaço para o Senado no debate das medidas provisórias. São propostas que podem se complementar. O que é importante? O importante é o Senado explicitar politicamente, e essa PEC do Sarney faz isso nesse momento, que o rito das medidas provisórias precisa de mudar. Nós temos que ter uma outra situação para que as medidas provisórias cheguem ao Senado em tempo de serem discutidas, aprovadas e votadas. Não significa que tenhamos que aprovar o inteiro teor da sugestão do presidente Sarney. Nós podemos contribuir, obviamente, procurando aprimorar a proposta. O importante é que o Poder Legislativo comece a recuperar a credibilidade diante da sociedade brasileira.